Olá, sou Jefferson Fernandes, neurologista e presido o Global Summit Telemedicine Digital Health, evento organizado pela Associação Paulista de Medicina. Este ano estaremos indo para a nossa 5ª edição e será realizada no Centro de Convenções Frei Caneca, de 20 a 22 de novembro. Esperamos que vocês todos participem e acompanhem as nossas redes, as informações que estaremos dando sobre esse evento. Hoje estamos aqui no nosso Global Summit Videocast, com a presença do meu colega e amigo Antônio Carlos Endrico, também diretor de TI da Associação Paulista de Medicina e co-presidente do Global Summit Telemedicine Digital Health. Estamos aqui também com o nosso colega Gustavo Meirelles, que nos dá o prazer de sua presença como nosso entrevistado de hoje. O Gustavo é médico radiologista e CEO da Inteligência Diagnóstica Remota, IDR. Olá, Gustavo. Prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Jefferson Endrigo. Prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, nosso tema de hoje será sobre inteligência artificial. E vamos começando com uma pergunta que é relativa às áreas que a inteligência artificial já está presente na medicina. Bem, inteligência artificial é o tema da moda em saúde, né? Nós estamos, acho que agora 2022 foi o ano em que, com ChatGPT e afins, nós começamos a ver a inteligência artificial na prática diária, inclusive para o público leigo. Do ponto de vista médico, já existem diversas especialidades tocadas pela inteligência artificial. Eu acho até que a minha especialidade, a radiologia, foi uma das pioneiras, tendo em vista o grande uso de inteligência artificial no auxílio diagnóstico. Então, nós já vemos hoje plataformas de inteligência artificial que conseguem não só priorizar exames para serem relatados pelo radiologista, por exemplo, algum exame que tem um achado urgente, como aí na sua área, Jefferson, um AVC hemorrágico, um AVC isquêmico, ou mesmo outros exames que precisam de um relatório mais rápido, como um paciente com possível câncer de pulmão. Além disso, nós vemos a inteligência artificial já auxiliando no diagnóstico. Então, detectando os principais achados, fazendo medidas, comparando com exames anteriores, o que leva até alguns colegas meus a ficarem com medo de serem substituídos pelas máquinas. A gente vai falar um pouco mais disso depois. Mas a radiologia foi talvez a primeira especialidade e a gente foi vendo progressivamente a inteligência artificial ingressando em diversas outras áreas da medicina, inclusive naquela atenção primária. Então já existem hoje alguns robôs, para a gente usar aí o exemplo do ChatGPT, que estão auxiliando o próprio paciente ou o médico numa análise inicial e uma separação daqueles pacientes em achados mais críticos que merecem um atendimento urgente, outros achados que podem, inclusive, ser analisados por telemedicina, e a gente viu isso muito durante a pandemia de Covid-19. Estamos vendo também inteligência artificial saindo da área diagnóstica e vindo para a área de aquisição dos exames. Então, já é possível fazer exames de ressonância magnética muito mais rápidos e depois usar a inteligência artificial para melhorar a qualidade das imagens que foram geradas. E, por fim, uma curadoria pós-exame, por uma análise também prognóstica e da melhor conduta clínica. Então, assim, falando do ponto de vista geral, a inteligência artificial já está presente no dia a dia da maior parte das especialidades médicas. Gustavo, sem dúvida, a radiologia é a especialidade que tem maior experiência, iniciou, acho que, o uso da inteligência artificial para a atividade médica. Como você pode dizer para a gente como tem sido a prática, o impacto da inteligência artificial na prática médica? Acho que ninguém é melhor do que vocês, que já tem bastante experiência nisso, para contar para nós como que está sendo esse impacto. Acho que é um ótimo ponto, Endrigo. A gente tem usado inteligência artificial já há algum tempo na radiologia. Então, começa aí na aquisição do exame, eu citei a ressonância magnética, mas vejo que mesmo outras áreas, até o bom e velho raio-x, vai ser muito impactado por inteligência artificial. Já tem alguns protótipos sendo feitos com raio-x para utilização da inteligência artificial e uma detecção e análise de tuberculose. Parece algo muito antiquado hoje em dia, mas eu estive no Japão um tempo atrás e um dos grandes problemas que eles têm é uma falta de radiologistas com conhecimento específico sobre tuberculose e eles recebendo muita imigração ali do Sudeste Asiático e recebendo, por exemplo, algumas pessoas que são procedentes de países com alta prevalência de tuberculose. E o radiologista japonês não está mais habituado àquilo. Então eu vejo que a inteligência artificial vai ajudar bastante também
nesse acesso, e aí não é só no Japão, mas principalmente na África, em outros países em desenvolvimento, para essa pré-análise ou até mesmo uma análise completa dos achados. No nosso dia a dia, a gente já tem usado bastante para o auxílio ao diagnóstico do radiologista. Então, vai um achado urgente, por exemplo, uma tomografia com uma suspeita de tromboembolismo pulmonar, ou até melhor do que isso, um paciente oncológico que não tem a suspeita de tromboembolismo pulmonar, mas tem esse achado como incidental, a máquina pode analisar aquele exame, que entraria ali na fila de um exame eletivo e poderia ser laudado em 1 ou 2 dias, e diz, opa, tem um sinal aqui, um alerta vermelho, esse exame merece uma atenção especial porque tem uma embolia pulmonar. Um achado que seria visto daqui a 2 dias, incidentalmente. Isso já está acontecendo, a gente já vê. A gente vê muito também nas mamografias, aquela análise de mamografia e uma detecção mais precoce de um eventual câncer de mama. Então, é uma separação que vai sempre depois passar pela curadoria do médico, mas isso já está no nosso dia a dia. E na quantificação, tem um grande projeto hoje correndo mundialmente para a quantificação de fibrose pulmonar, que é uma doença que até um tempo atrás não tinha tratamento, hoje já tem tratamentos antifibróticos, mas a quantificação exata da fibrose ajuda bastante até para saber qual é o melhor tempo de uso do antifibrótico. De novo, a gente viu muito isso durante a pandemia, né? A quantificação do parênquima pulmonar comprometido pela Covid, tudo aquilo que a gente usou para detecção de Covid-19 nos pulmões e quantificação do vidro fosco, se tinha mais de 50%, menos de 50%, a gente já estava usando a inteligência artificial. Então já está muito na prática do radiologista. Os estão lidando bem com isso? Em termos de credibilidade, você vê que eles estão lidando bem com... Os médicos lidam bem com isso, eu vejo, e acho até que depois pode ser um bate-papo aqui com o Jefferson para ver o outro lado, né? O médico que está ali solicitando o exame. Eu vi no radiologista no início um medo de uma substituição pela inteligência artificial. E à medida que ele vai usando, ele consegue saber as limitações, as vantagens, qual que é o papel do médico, qual que é o papel da máquina. Hoje eu vejo a inteligência artificial já muito bem inserida no dia a dia. Então o radiologista já usa e já... O grande problema depois é interromper o uso, né? Então o problema quando você faz um projeto piloto com a inteligência artificial no ambiente radiológico é depois tirar o piloto, porque o radiologista gosta tanto daquilo que era muito braçal para ele fazer, quantificar, ficar encontrando pequenos achados, que você, quando o software é bom, é muito difícil interromper um projeto piloto. Uhum. E seguindo nessa linha da questão da adesão, da adoção do médico, né, existe um aspecto que é o aspecto legal, né? No momento que o médico utiliza a inteligência artificial, a princípio deveria ser um caminho de inteligência aumentada, ou seja, auxiliando o médico na tomada de decisão, mas existe o aspecto se há uma lesão no paciente, se o paciente morre por alguma questão. Como é que fica essa responsabilidade, a questão de ser solidário ou não, a empresa que está empregando o médico, o próprio médico que é o decisor do diagnóstico e aquela empresa que desenvolveu a inteligência artificial. Como é que está essa situação, essa questão toda atualmente, Gustavo? Acho que esse é um ótimo ponto, Jefferson. E a gente está, nesse momento, discutindo isso no Brasil, até mesmo a regulamentação e regulação de inteligência artificial, e depois, obviamente, a gente vai olhar com mais detalhes para a saúde. E vejam veículos autônomos, né? Tem um ponto muito relevante também, que é, puxa, teve um acidente, a culpa é do proprietário do veículo, a culpa é da empresa que produziu o veículo autônomo, também tem aí uma zona cinza. Mesma coisa na saúde. Até o momento, o que nós temos é que a responsabilidade é completa daquele médico que está laudando. Até por isso, os softwares de inteligência artificial não estão capacitados hoje para realizarem relatórios sozinhos. Então, não é possível fazer um raio-x de tórax e, a partir dali, o software dá um laudo mesmo de uma que ele pneumonia. dê, sempre tem um médico que vai assinar. Sempre tem um médico que vai assinar. Vai ler o laudo e vai tomar a decisão. Exatamente. Sempre. E aí, do ponto de vista de responsabilidade, ela será do médico que está assinando aquele laudo. Se a gente for caminhar no futuro, e não sei como isso vai evoluir, mas se a gente for caminhar no futuro para que alguns diagnósticos possam ser feitos exclusivamente pela máquina, como é que ficaria essa responsabilidade? Da empresa que está produzindo o software, do médico que supervisiona o serviço? Então tem uma boa discussão para fazermos, assim como está sendo feita para veículos autônomos e outras áreas em que a inteligência artificial tem participado. Na saúde ainda é muito mais crítico, né? Porque aqui estamos envolvendo diagnósticos, tratamentos, prognósticos e vidas de seres humanos.
Uhum. E nessa linha da evolução da inteligência artificial, tem agora aí o famoso ChatGPT, né, o ChatGPT 4 ou 4, né? E como é que você vê hoje essa ferramenta dentro da prática médica? Tem muito hype, né? Mas o que realmente a gente pode, nesse momento, dizer, olha, é possível utilizarmos ou vamos ter que aguardar um pouco mais tempo para que a gente consiga trazer para a área de saúde no aspecto diagnóstico e tratamento, né? Porque no aspecto de melhoria de processos e etc., são coisas que são menos complexas, né? Mas quando se fala de diagnóstico e tratamento, geralmente a gente espera que exista alguma validação. Como é que você vê esse caminho? O ChatGPT fez, acho que o grande benefício, né, de trazer a inteligência artificial para a nossa discussão do dia a dia, né? Vocês sabem muito bem que foi a ferramenta que ganhou o maior número de usuários em menor tempo, mostrando que as pessoas querem usar mais a inteligência artificial, querem saber como funciona. Ainda existe um desconhecimento muito grande. Até mesmo as versões iniciais, o ChatGPT 2 e o 3, o que ele tinha muito era uma cadeia de respostas para perguntas, mais ou menos como se ele fosse, puxa, acho que o Jefferson vai fazer agora essa pergunta, vou me preparar. E ele vai fazendo aquela resposta. O ChatGPT 4 já funciona de uma forma diferente. Ele já tem uma base de dados, uma base de informações muito maior, e para a saúde vai ser extremamente poderoso. Então, tem algumas empresas que estão usando ferramentas como o ChatGPT, por exemplo, para essa análise pré-clínica. Então, vamos pensar que eu tenho aqui no Brasil 75% da nossa população, né? Então 3 em cada 4 brasileiros não têm acesso à saúde privada, tem que recorrer ao Sistema Único de Saúde, que funciona muito bem para alguns casos, não funciona tão bem para outros. Então eu poderia ter uma ferramenta com um motor como o ChatGPT auxiliando esse paciente numa pré-consulta. Então, será que eu preciso passar num médico ou não? Eu tenho uma dúvida aqui sobre saúde e eu acho que vai vir um grande ponto ali para que as pessoas dos seus celulares fiquem mais empoderadas e tenham informações de qualidade. Obviamente aí, e acho que depois o Edson pode falar muito melhor também, aqui junto com o Endrigo e você, Jefferson, sobre a parte de dados, né? Se eu preciso ter uma base de dados muito boa para que o resultado que venha depois também seja confiável. Então, eu vejo que no futuro próximo o ChatGPT vai ajudar demais a medicina. Desde as coisas mais básicas, como você colocou. Então, por exemplo, nos nossos consultórios médicos, falando com o paciente, tudo isso que é falado ser transformado em texto, estruturado num prontuário eletrônico, né? Acho que é o sonho de diversos profissionais, porque em vez de eu ter que ouvir aquilo tudo e transferir para um prontuário eletrônico, o software faz um reconhecimento da voz, traduz para texto e já estrutura no prontuário eletrônico. Até o final, que é a seleção do melhor tratamento, e olhar e falar, olha, tem todos esses tratamentos e ainda tem oncologia, um cenário clássico, ainda tem esses ensaios clínicos aqui que você pode tentar. Impossível para nós estarmos atualizados com tudo que está sendo produzido, né? Então, vejo um caminho muito bacana para os próximos anos com a inteligência artificial. Agora, com essa descrição que você fez aí no finalzinho da sua fala, você acha que os médicos podem vir a ser substituídos pela inteligência artificial? Eu acho que todos nós somos aí de vez em quando questionados, né? Quando se fala do potencial, do poder da inteligência artificial, e a gente é questionado. Um dia vai acabar os médicos. Como algumas profissões, né? Advogados, o Harari já falou que essa profissão vai acabar mesmo. Mas e os médicos? E aí eu até acrescento um detalhe, porque a tua especialidade, radiologista, é um tipo de especialista que não tem tanto contato direto. Aqueles médicos que falam que não vai acabar nunca, porque tem a questão do relacionamento médico-paciente. Mas o radiologista nem sempre tem. Aí queria que você pudesse aí abordar essa visão, pegando aí o final da tua fala, do poder que tem a inteligência artificial. Você pode um dia acabar com os médicos ou diminuir bastante e comparar um pouco da tua especialidade, especificamente onde não tem tanto relação médico-paciente. Esse é um ponto bem interessante, Endrigo. É uma pergunta que eu ouço muito. Já fui taxado aí de extremamente otimista por alguns colegas. Gustavo, você fala isso porque você não pode falar a verdade, mas no final das contas nós vamos ser substituídos, esse negócio vai fazer diagnóstico. Não acho que seja assim, né? Eu acho que tem alguns pontos, vou pegar ganchos aqui que você citou, né? Então, do próprio Harari, né, que fala dos advogados, eu citaria aqui o Geoffrey Hinton, que é um grande estudioso do assunto, e ele falou
em 2016, que em 5 anos os radiologistas estariam todos substituídos, que era uma bobeira estar treinando radiologista naquele momento. Ele errou, né? Ele errou, pelo menos ele errou no prazo, né? Já se passaram 7 anos. Eu acho que se o radiologista e outros médicos se comportarem como máquinas, eles vão perder nas máquinas, né? Então, tem o velho chavão que isso aí vários já falaram, que o médico que usa inteligência artificial vai substituir o médico que não usa inteligência artificial. Mas acho que mais do que isso, o médico que se comporta como máquina, e aí você citou, vou falar da minha especialidade, né? Porque eu vejo que muitos radiologistas se comportaram assim no passado, o perfil está mudando, que era aquele de eu quero me esconder do paciente. Então, vou fazer radiologia para eu ficar longe do paciente. Esse perfil vai ser substituído, né? Acho que esse perfil, com o tempo, eu terei uma máquina que vai fazer diagnóstico. Perfeito. E talvez eu não precise desse perfil exato. Mas eu preciso de um radiologista para chegar para o Jefferson e falar, olha, tem essa análise aqui, eu estou fazendo a curadoria dos achados, eu acho que o melhor caminho seria isso, isso e isso, discutir esse caso. Então, o radiologista que faz esse tipo de abordagem vai ganhar espaço e não perder com a inteligência artificial. Então, não vejo uma substituição dos profissionais de saúde de forma geral pela inteligência artificial, desde que a gente não fique querendo concorrer com as máquinas, né? Poxa, eu vou correr contra o carro, vou perder, né? O carro é melhor do que eu. Piloto de avião, temos piloto automático, né? Qual de nós 3 aqui pega um voo hoje, São Paulo-Paris, sem ninguém no cockpit? Sabendo que o avião decola, voa e pousa sozinho. A maior parte do tempo é o avião sozinho, né? Exato, né? Então, eu acho que por mais que haja isso, nós teremos aí o ser humano, quando ele participa bem como ser humano, sim, vai ser engrandecido nessa atuação junto com a máquina. Perfeito. Excelente, muito bacana. E com relação, em alguma das suas respostas, você comentou a comparação com o Japão, né? Como é que está assim o Brasil, nossos profissionais que atuam na área de inteligência artificial, no desenvolvimento de soluções ou aplicações, comparado com o que acontece em outros continentes, Europa, Estados Unidos ou mesmo Ásia? O Brasil está conseguindo evoluir nesse processo de também ter a sua autonomia, vamos dizer assim, em desenvolver soluções que possam atender ao nosso sistema de saúde, às nossas necessidades? Também é um ótimo ponto, Jefferson, porque nós temos profissionais super capacitados aqui, liderando não só pesquisas em inteligência artificial na saúde, mas até mesmo o desenvolvimento de novos softwares e startups. Creio que falte uma política nacional de atenção à inteligência artificial, talvez até de forma mais ampla, além da saúde. Falta uma política de educação em inteligência artificial, que vem lá do berço praticamente, para começar a educar as crianças na rede pública, principalmente. Escolas privadas já estão fazendo mais isso. E depois que tenha também uma política para uma atenção pública em saúde utilizando inteligência artificial. Acho que aí está a maior lacuna do Brasil hoje. A gente vê a China investindo caminhões de dinheiro, bem mais que os Estados Unidos hoje, liderando a corrida pela inteligência artificial. Até mesmo, um parênteses aqui, né? A grande briga ali, vocês viram semana passada, Elon Musk, o próprio Harari, sim, né? Falando, puxa, precisamos parar, frear a inteligência artificial por 6 meses para a gente regulamentar. Acho que é algo interessante, né? A gente faz isso com a indústria farmacêutica o tempo todo, que é, vou lançar um remédio, ensaio clínico, fase 1, fase 2, fase 3, e a gente não está fazendo com a inteligência artificial. O grande medo é, mas se a gente para, a China continua. Então fica essa discussão. E eu acho que no Brasil precisa ter uma política de Estado mais estabelecida. E vejo que tem várias coisas sendo feitas, mas precisa haver isso. Uma retenção maior também de vários profissionais excelentes que nós temos e acabaram indo para o exterior para poder fazer pesquisa. E, por fim, lembrar desse ponto que nós temos aqui, assim como outros países do mundo, também tem uma população muito grande, diversa, coberta pelo maior sistema único de saúde do mundo. E eu acho que grande parte do que será feito no Brasil vai ter implicações mundiais. Então, acredito até que grandes inovações disruptivas em saúde venham de países como Brasil, China, Índia, que tem uma base populacional. A gente estava falando de dados antes, né, Endrigo? Vai ser muito mais fácil alguma coisa muito forte de dados em saúde de países assim, quando a gente se compara com um país que é excepcional como Israel e que tem 6 milhões de habitantes. Exato.
Exatamente. E você tocou num aspecto importante que é a questão de saber como usar, né? E isso tem a ver com a capacitação dos profissionais de saúde e principalmente dos médicos, que são eles que decidem, em última análise, sobre o diagnóstico do paciente, sobre o tratamento que esse paciente vai receber e, na realidade, é importante eles saberem o que é a inteligência artificial, o que tem de bom, o que são as limitações, quais são as limitações e, na realidade, como usá-la, né? E poder entender todo esse processo e como eles podem participar. Até o próprio Global Summit, que a gente criou lá em 2018, né, Rodrigo? A gente vinha conversando naquela época lá para a gente poder atrair mais os médicos para essa área do desenvolvimento da saúde digital, da tecnologia, da telemedicina e telesaúde, pelo papel fundamental que os médicos têm nesse processo. Então, a capacitação ela é importante para poder saber usar, né, não só os métodos, né, e a gente sempre comenta que telemedicina não é uma ferramenta, né? A ferramenta é o hardware, é o software. Telemedicina é um modelo de cuidado, como todo modelo precisa ser aprendido, e também entender a inteligência artificial, como usar e, como a gente comentou, limitações e etc. E na sua visão, o que hoje você entende assim que seriam as principais limitações da inteligência artificial na medicina? Eu acho que um ponto forte aí é a ausência de dados para algumas das condições. Então, são softwares que estão feitos sobre uma base de dados e não necessariamente quer dizer que ele vai funcionar sobre uma outra base, né? Então, não adianta ter dados, né? Eu estava citando até hoje uma frase, tem um outro que está virando chavão, que os dados são o novo petróleo, né? E eu cito o Silvio Meira, que fala que não, os dados não são o novo petróleo, os dados são o novo urânio. Então, você precisa, diferente do petróleo, você tem que ir lá, minerar urânio, tirar, depois separar e estratificar aquilo bem. Enriquecer. Enriquecer, exatamente. Ele fala que tem que enriquecer e depois, até melhor, saber descartar. Excelente, porque também não adianta, excelente, né? analogia. Então, eu gostei da analogia disso, porque se eu pego e tenho uma base de dados fraca, eu tenho um software com inteligência artificial fraco. Então, não adianta falar, puxa, eu desenvolvi um software aqui, nós três, em 10 pacientes, ficou perfeito, agora eu vou usar lá na população da China. Vai funcionar? Vai funcionar com resultados, obviamente, imprecisos. Então, acho que o primeiro ponto é esse, replicar softwares que estão prontos em outras populações e torná-los mais sólidos. O segundo é a educação de quem está usando, para saber para que eu estou usando aquilo. Como você falou aqui de telemedicina também, ali vai ser um software, é uma ferramenta a mais que eu vou usar para a condição correta. Não adianta também, vou usar para tudo aquilo e vou achar que ele vai resolver, eu não vou ter um software só que vai analisar o corpo da cabeça aos pés. Talvez precise ter algo como ali uma central, né, um marketplace com diversos softwares e eu vou ligar e desligar o software correto para a indicação correta. E vejo que esse é um outro grande desafio e limitação hoje ainda. Perfeito. E a gente comenta, né, Rodrigo, a questão dos dados que são fundamentais, né, porque os dados, primeiro, eles têm que ser relevantes, eles têm que estar presentes, né, às vezes vai se buscar num prontuário eletrônico e não está lá com uma informação que é importante, né, a questão do erro do dado, toda a limpeza que tem que ser feita, porque se isso não é bem trabalhado, o que vai saindo na ponta vai ser ruim também, né, então acho que esse caminho, ele é fundamental. E são coisas que, na medida em que se tenha, né, profissionais da saúde, tem médicos participando desse processo também, né, de construção de uma solução de inteligência artificial, se tem mais chance de poder entender como, né, a doença se comporta, como o diagnóstico, o processo de diagnóstico é importante e que informações são relevantes nesse sentido, né? Então, acho que a gente tem aí grandes desafios, né, com relação à questão da inteligência artificial. Rodrigo, tens alguma outra questão que tu gostaria de fazer? Olha, tem um último ponto que eu gostaria de, assim, ouvir a sua opinião. Você passou por cima um pouco dele e dar um pouco também da minha visão, que é sobre a regulamentação. Na Câmara dos Deputados tem um projeto de lei sobre inteligência artificial. Acho que ali vai ter muita discussão. Eu acho que tem que envolver muitas pessoas, entidades, instituições para discutir. Né, dá um pouco de medo num tema desse tão relevante, muita tecnologia envolvida, uma Câmara de Deputados criar uma lei que às vezes não atende às expectativas. Mas um dos pontos principais é a questão da responsabilidade. Né?
Em última análise, minha opinião, você usou o exemplo do motorista do carro, eu acho que sempre vai ser do médico, porque é ele que vai tomar a decisão. Se a inteligência artificial está correta ou não, é ele que tem que estar capacitado para usar ou não e tomar a decisão. Então, essa é a minha opinião. E a regulamentação não tem assim, ideia de como é que eles pensam ainda sobre esse ponto. Que opinião que você teria sobre isso? Eu penso como você. Eu acho que aí eu vou usar os veículos autônomos como um paralelo, né? A gente tem lá os veículos autônomos que começa no 1 e vai até o último nível, que se não me engano é o 6. A gente está liberando o 3, que eu já tenho um veículo autônomo, mas eu preciso tomar controle da direção várias vezes. Quando chega no 4, eu já tenho um veículo autônomo. Então, ele está rodando e, de vez em quando, eu preciso tomar conta da direção em casos mais excepcionais. E até aí, a responsabilidade é do condutor. Então, se eu estou ali, dormi completamente e o carro bateu no outro, foi responsabilidade minha. A partir desse momento, se eu deleguei para a máquina o 5 e 6 lá, controle total... Porque a máquina garantiu. A máquina garantiu isso. Ela me garantiu. E até quando chego no 5 ou 6, dizem que os carros não terão mais volante, porque você não vai mais ter... Então, ali na frente você vai ter um banco, né? Vai ficar todo mundo sentado. Ali já não tem mais condutor. Aí, naquele momento, a responsabilidade passa a ser da empresa. Então, vai ter que estar praticamente isenta de falhas, né? Acho difícil que a gente tenha uma solução de inteligência artificial que chegue no 5 e 6 do veículo autônomo. Talvez ela fique no 4. E vai ficar sobre o médico mesmo. Se a gente for outro paralelo aqui, saúde com saúde, exames de análises clínicas hoje são praticamente 100% automatizados, né? Um hemograma. Se eu tenho um erro grosseiro no hemograma, uma falha, em última análise também a responsabilidade é do responsável técnico, que está assinando aqueles exames. Fala, poxa, mas eu não vi esses exames todos, são milhares. Bem, mas tem um controle de qualidade que está sendo feito. Então, teria que ter sido pego no controle de qualidade. Se não foi pego, é porque também está sendo feito errado, então tem um responsável que acho que seria, no final das contas, vai acabar ficando desse ponto. Eu não vejo assim, uma linha de produção sem a participação de humanos, né? Já não é assim para análises clínicas super consolidado há muito tempo. O dia que chegar nisso, aí vai ser da empresa fabricante. Boa. E voltando de novo a esse ponto que eu acho muito importante, né? Esse exemplo dos exames de análises clínicas, né, eles foram validados, quer dizer, uma técnica utilizada, ela foi comparada com um padrão ouro, né? E aí vem um ponto também que a solução de inteligência artificial, ela vai ter que ser de alguma forma validada, né? Quer dizer, na questão diagnóstica, né, qual é a sua acurácia, né? Proximidade, especificidade. Na questão terapêutica, qual é a sua efetividade, né? Então, isso aí vai permitir que o médico possa dizer, olha, se essa solução aqui, ela me dá uma acurácia de 90%, eu tenho aí 10% que ela vai dar errado. Então, eu tenho que cuidar, que seja 1%, né? E tem aquela brincadeira, né, do robô que foi treinado, foi preparado para pegar o paciente na cama, né? Levar lá para a sala de exame, depois pegar e levar de volta para a cama do quarto. Se ele tem 0,5% de chance de dar errado, pode ser que um dia ele pega o paciente, em vez de colocar na cama, jogue pela janela. Né? Então, acho que esses são aspectos importantes que o médico vai ter que conhecer, né? E por isso a capacitação dos médicos ela é importante para que possa realmente navegar melhor nesse sistema de inteligência artificial e a gente saber onde é que está pisando, né? Onde não deve pisar, né? Eu acho que são coisas importantes. Concordo. Eu acho que esse um último ponto aqui é de novo o paralelo, né, que tinha citado com a indústria farmacêutica, né, que super madura hoje. Nós temos ensaios clínicos, tem todas as fases. A gente viu vacinas também agora, desenvolvimento de uma vacina. Não vejo isso acontecendo com a inteligência artificial. Óbvio, tem o hype todo, a gente faz, mas talvez, acho que aí eu vou pegar Elon Musk, Harari e os demais que assinaram lá o manifesto, talvez a gente precisasse ser mais restrito. Poxa, peraí, então vamos passar por fases como a gente faz na indústria farmacêutica. E no fim, sabe, estou usando um medicamento X, tem lá tais efeitos colaterais, mas passou por todas as fases de análise, está aqui, eu vou conseguir usar. Eu não vou ter algo 100%, né, à prova de erros. Termino aqui, veículo autônomo de novo. Não é 100%, mas já é bem melhor do que nós, humanos, dirigindo, né, aí ruas afora. A gente não vai conseguir chegar num dia no 100%, mas que estejamos próximos disso com ensaios bem feitos.
sem dúvida. E outro aspecto que é importante são as pessoas, né? Porque hoje o acesso ao ChatGPT é ali. As pessoas podem gratuitamente acessar, ou se resolvem pagar, e de repente elas podem explorar, né? Qual é a doença que eu tenho? Eu tenho esses sintomas, né? E de repente ela chegar no médico e dizer assim, olha, o ChatGPT me deu esse diagnóstico, né? E o médico diz, não é bem assim, não, o senhor está errado. Então, eu acho que é mais um fator, né? Leva um pouquinho para o lado, né, das situações que pode acontecer, né? De repente, ali uma discussão entre o paciente que já está se sentindo doutor, né? E com o médico, né? Então, reforça essa importância de nós médicos nos prepararmos, né, nesse novo mundo da inteligência artificial e das soluções, porque, como você falou, é tudo muito rápido, está acontecendo muita coisa, né? Então, além de tudo que já tem que se fazer, ainda tem que conhecer essas coisas novas, mas é inevitável. É assim que a evolução acontece, assim que as transformações acontecem, né? Então, acho que esse é um aspecto importante. Bom, nós estamos chegando aqui ao final desse nosso Global Summit Videocast. Foi um prazer termos aqui o colega Gustavo Meirelles, o colega Antônio Carlos Endrigo, que junto comigo participou dessa entrevista e desse bate-papo, que eu espero que vocês tenham gostado. Nós teremos um videocast do Global Summit mensal e aguardamos vocês para a próxima edição. Um grande abraço a todos.